Os reis do Egito e da Síria. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grande riqueza, mais do que todos. Então, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprove. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Aliança e conflito entre os reis. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente. Seu domínio será grande, mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e as filhas do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um trato, mas ela não reterá a força do seu braço, e nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue com os que o tiverem trazido com seu pai, e os que fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, virá com exército, entrará na fortaleza do rei do norte, operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativo para o Egito, e por alguns anos eles persistirá contra o rei do norte. Assim entrará o rei do sul no reino e voltará para a sua terra. Porém, seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças. Um deles virá apressadamente e nudará e passará adiante. Então, voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se asperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isso é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre os teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão, e o rei do norte virá, levantará baluarte e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu rosto para vir contra a potência de todo o seu reino, e com ele os restos. Assim ele fará, e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-las, ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitos, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas das suas próprias terras, mas tropeçará, cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com o braço de uma inundação serão varridos diante dele, e serão quebrantados como também os príncipes da aliança.
Depois da aliança com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais perto da províncias e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra a fortaleza, mas por certo tempo, e suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército. O rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projeto contra eles. E os que comerem os seus manjares o destruirão. O exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Também esses dois reis terão um coração atento para fazer o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim do tempo determinado. Então voltará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprove, e voltará para a sua terra. No tempo determinado tomará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. A invasão romanos, porque virão contra eles navios de que se entristecerá, voltará e se indignará contra a santa aliança, e obrará, porque tornará a entender aos que tiverem abandonado a santa aliança, e sairão a eles uns braços, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão continuo sacrifício, e porão abominação assoladora. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias, e caindo eles serão ajuntados com pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, e alguns dos entendidos cairão para ser provado, purificado e embranquecido até o fim do tempo, porque será ainda para tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todos os deuses. Também contra o Deus dos deuses fará coisas maravilhosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem de Deus algum, porque sobre tudo que se engrandecerá, sobre tudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com auxílios de um Deus estranho, agirá contra os poderosos, contra as poderosas fortalezas, aos que reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e inundará e passará, e entrará na terra gloriosa, e muitas terras cairão, mas da sua mão escaparão Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amor. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros do ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Então sairá com grande furor para destruir e estipar muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim, não haverá quem o socorra. Amém. Medo de não caber.